Num discurso de Jesus, ele diz: Eu sou o bom pastor. Está no texto de João, capítulo 10, e vamos estar lendo alguns versículos, e eu encontrei nestes versículos que estaremos lendo hoje três coisas interessantes, três verdades que eu gostaria de ressaltar ao meu e ao seu coração. Portanto, vamos a João, capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 14 até o versículo 21, e eu já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, João, capítulo 10, a partir do versículo 14, diz o texto: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Muito interessante estas palavras, estes vários acontecimentos, essas várias palavras aqui de Jesus. E a primeira delas que me chamou a atenção está no próprio versículo 14, o primeiro que lemos. Ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Esta é uma realidade muito bonita, a particularidade do nosso Deus, né? Que com certeza é o único Deus verdadeiro. Mas ele, sendo Deus, poderia ser um Deus distante. Mas o nosso Deus é um Deus relacional, ele tem prazer em se relacionar conosco. Aleluia. E ele conhece a nós, o extremo, fisicamente, que a Bíblia até escreve isso, né? Ele conhece quantos fios tem na nossa cabeça. Mas mais do que os fios, que são coisas físicas, ele conhece o anelo da nossa alma, né? A palavra de Deus diz que ele tem prazer em atender aos nossos pedidos, aos nossos desejos do nosso coração. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Ele nos conhece. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Mas é interessante ele dizer: das minhas ovelhas eu sou conhecido. E este é um processo que nós podemos viver com Jesus. Alguém pode estar ao lado do outro e passar anos e não o conhecer. Aconteceu com o filho do pai, do filho pródigo. Lembra o outro irmão? Vivia com o seu pai, mas em verdade não conhecia o coração de seu pai. Mostrou claramente pela sua conduta, sua resposta e as suas palavras para com seu pai. E às vezes acontece. Alguém vive com outro familiar por tempo e não se conhece. Mas em Jesus nós temos esta possibilidade de conhecê-lo. Nós que somos dele devemos trabalhar esta intimidade através de ler a palavra, de orar, eu sempre chamo sintonizar, no caso da pessoa do Espírito Santo, que é quem está conosco hoje, e nós podemos assim conhecer a ele, reconhecer a sua voz também. Esta seria a primeira coisa. A segunda coisa que me chamou a atenção foi no versículo 16, que ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, deste grupo aqui. Estas outras ovelhas são minhas, mas não são deste aprisco aqui. Aí olha o que ele diz: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E nesta colocação eu gosto de falar de textos como este, porque eu acho tão importante nós entendermos claramente que Jesus veio para o povo judeu. Ele veio pregando o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, para entrar num reino que ele seria o rei aqui na terra, era o reino milenial, e tudo levava a ver que isto aconteceria a qualquer momento. Ali estava o Messias e o reino poderia ser estabelecido, mas nessa primeira fase, Jesus começa a trazer algo diferente, não é? E você vê que apesar dele estar pregando o evangelho do reino, apesar dele ser o Messias, ele não foi reconhecido pela sua nação de uma maneira completa. Alguns, sim, muitos o reconheceram, muitos creram nele, mas nós vemos que como nação, eles não reconheceram o seu Messias.
Então, nossa primeira visão e primeira interpretação de textos como este no Evangelho, ela é direta, histórica. Em que sentido? É que Jesus estava falando de que o aprisco dele é o Israel. Mas ele, interessante, ele fala, eu tenho outras ovelhas que não estão deste aprisco. E me convém agregar. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Quem são estas ovelhas? Ora, já havia profecias desde o Antigo Testamento, como havia da vinda dele como Messias. Já havia profecia de que aqueles que não eram povos, o povo, né? Não eram o seu povo, haveriam de ouvir, haveriam de dar ouvidos, haveriam de se arrepender, haveriam de vir para eles. Haveriam de crer nele, aleluia, e éramos nós os gentios. As ovelhas que ele já tinha, aleluia, porque ele ali estava anunciando o evangelho que é o nosso evangelho, chamado biblicamente o evangelho da graça, aleluia, feito, baseado no sangue de Jesus que foi oferecido por preço pelo nosso pecado, através da fé. Este é o evangelho da graça que Paulo pregou e que Jesus o anunciou, ainda que quando você vai ver ele falando com os judeus, ele não falava este vocabulário que nós estamos falando. Pelo contrário, era um chamado ao arrependimento, à justiça, a coisas de justiça do dia a dia. Era o evangelho do reino. E ele apresentava as realidades segundo foi profetizado que haveria de acontecer, ele sendo o Cristo, o Messias. Mas ele estando aqui, ele sabia que no seu sangue, aleluia, um novo evangelho, um novo testamento haveria de se iniciar. E um povo que não era povo, uma gente que não conhecia a nível de genealogia, de história, pelo contrário, éramos gentios, éramos pagãos, separados do concerto, não tínhamos Deus, nem paz, nem esperança, mas já estava escrito que haveria um rebanho e que estas ovelhas que não eram do aprisco de Israel, Deus haveria de enviar a Jesus. Estas ovelhas ouviriam a sua voz e somos nós. Desde aquele tempo, logo depois na igreja primitiva ali de Atos dos Apóstolos até hoje. Aleluia. Nós que não somos ovelhas de Israel, mas não somos do aprisco de Israel, mas temos ouvido a voz do nosso Senhor, o chamado, o evangelho, e temos aceitado. E este será o fim, né? Qual é? É que vai ser um rebanho só, de todos aqueles salvos do aprisco de Israel, da igreja que creu no evangelho da graça. No céu nós estaremos um com o Senhor, segundo as coisas que nós vemos escrita na palavra de Deus. No versículo 18, é a terceira e última coisa, ele diz, ninguém atira de mim, o que? A minha vida. Ele diz, por isso o Pai me ama, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Existem pensamentos esquisitos, irmãos, por aí, que alguns teólogos e etc. escrevem. Alguns extremados chegam a dizer que Jesus foi assassinado pelo Pai. Aquilo fazem uma colocação como se o sacrifício de Jesus fosse um crime, um martírio feito pelo Pai. Mas não é assim que a Bíblia coloca. Não é assim que Jesus disse. Ele disse, o Pai me ama porque eu dou a minha vida e este mandamento foi o meu Pai que deu, ou seja, eu a dou, ninguém me atira de mim. Muito importante este versículo. Parece que não, alguns de nós jamais escutamos nada contrário a isso, mas eu que já escutei uma outra coisa, digo, vamos guardar esta verdade. Jesus disse, olha, a minha vida ninguém me atira. Então quem matou a Jesus não foram os romanos. Jesus deu a sua vida, os romanos os feriram. Mas até que tudo fosse cumprido, e a última coisa foi a esponjinha de vinagre. Quando ele tomou aquele vinagre, aí ele disse, pronto, está consumado. Foi cumprido tudo que de mim estava escrito. E quando ele consuma, quando ele termina de cumprir tudo que dele estava escrito conforme o mandamento do Pai, ele termina em obediência, então o que a Bíblia diz? Ele entrega o seu espírito. Diz, Pai, em tua mão entrego
o meu espírito. E ali ele deu a sua vida. Ali ele rendeu a sua vida. Aleluia. Por mais que alguns possam falar da ciência, do sangue, da água e blá, 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 blá. Não, 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 não. Lembremos-nos deste texto. Jesus disse: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Aleluia. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Que Deus abençoe você neste dia, que possamos aprender destes textos, que às vezes, né, são diferentes pensamentos e entendimentos que nós temos, e às vezes a gente fica passando por aí como estes que eu vi, de repente eu estou lendo uma coisa e eu digo, vem com uns pensamentos tão loucos. Eu digo, graças a Deus que nós estamos lendo as Escrituras, conhecemos a verdade das Escrituras e não vamos cair nas conversas, né, de teólogos, de pessoas que estão aí devagando sobre coisas, como diz a palavra, que não entendem. Que nós possamos ter prazer, aleluia, nas Escrituras Sagradas, porque esta sim é a palavra de Deus. Amém.